Você já sentiu aquela sede que nenhum gole de água consegue saciar? Aquela sede que não nasce na sua garganta, mas nas profundezas da sua alma. Uma sede que persiste mesmo quando você tem tudo o que achava precisar. Essa sede não é por acaso. Você foi criado com ela. É o sinal de que seu coração foi feito para algo maior do que este mundo pode oferecer. E hoje quero compartilhar com você a promessa mais linda que Cristo nos deu. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nos próximos minutos, vamos descobrir juntos como essa água viva que Jesus oferece pode transformar o seu vazio em plenitude, a sua tristeza em alegria duradoura, as suas feridas em testemunhos de esperança. Não se trata de teorias complicadas, mas de verdades simples que podem mudar a sua vida a partir de hoje. Antes de começarmos, quero que declare nos comentários: aceito a água viva que Cristo me oferece para saciar a sede da minha alma. Que essa declaração seja o seu primeiro passo rumo à transformação que Deus preparou para você. Vamos começar. Número 1. A sede que clama por água viva. Imagine por um momento que você caminha sob um sol escaldante em um deserto sem fim. Sua garganta está seca, seus lábios rachados, e nas profundezas do seu ser há um clamor que nada consegue acalmar. Assim é a alma humana quando tenta viver sem a presença de Deus. Todos conhecemos essa sede interior, essa sensação de vazio que não se preenche com conquistas, com dinheiro, nem com relacionamentos. É a sede espiritual que o próprio Deus colocou em nosso coração para nos conduzir até Ele. Essa sede não é um erro, é um projeto divino, um lembrete de que fomos criados para beber da água viva que só Cristo pode dar. A Bíblia nos fala de uma mulher que conhecia muito bem o que era ter sede, não apenas em seu corpo, mas nas profundezas de sua alma. No poço de Jacó, Jesus encontrou a samaritana e lhe disse palavras que ainda hoje ecoam com poder. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4:13-14. A mulher havia buscado em poços errados, em relacionamentos quebrados, em expectativas humanas, em sua própria força. Mas nenhuma dessas águas saciava seu vazio. Somente quando Jesus se revelou como a fonte verdadeira, o seu coração experimentou o início de uma transformação real. Você já percebeu que muitas vezes bebemos de poços que não saciam? Corremos atrás do que é material, do reconhecimento, do prazer, e no fim continuamos vazios. É como beber água salgada. Parece aliviar, mas na verdade aumenta a sede. Essa busca constante é a confirmação de que o que precisamos não está fora, mas dentro, onde Cristo quer colocar uma nascente que nunca se esgota. A água viva não é algo que se compra nem depende das circunstâncias. É um presente de graça que brota quando abrimos o coração para Jesus e deixamos que Ele preencha cada canto do nosso ser. O mais lindo é que Jesus não esperou que a mulher mudasse para lhe oferecer água viva. Ele se aproximou dela como ela estava, com sua história marcada por erros, sua reputação manchada, seu coração cansado. Assim também, Ele se aproxima de você hoje. Você não precisa estar perfeito, não precisa esconder suas feridas, nem seus fracassos. A sua sede é razão suficiente para que Ele venha até você e diga: venha e beba. Esse convite é pessoal e atual. Não é uma lembrança antiga, é um chamado presente. Cristo não o rejeita. Ele o compreende, porque essa sede que você sente é justamente a porta pela qual Ele deseja entrar. Essa água viva se transforma em uma nascente interior. Não é uma provisão que depende do que você tem ou não tem, mas um fluir constante que brota de dentro, porque o Espírito Santo faz morada em você. Enquanto o mundo oferece fontes externas que secam com o tempo, Jesus planta dentro de você uma fonte que nunca se acaba.
Essa é a diferença entre viver perseguindo coisas e viver descansando em Cristo. Quando você bebe dele, ainda que haja desertos ao redor, sua alma permanece fresca por dentro. Mesmo quando as provações apertam, há um rio de paz que sustenta sua fé. Eu entendo essa sede que nada neste mundo consegue saciar, porque todos nós já a sentimos. Aquela solidão que dói mesmo cercado de pessoas, aquela culpa que parece não ir embora, aquele cansaço de procurar respostas e não encontrar. Mas hoje Deus lhe diz: eu sou a água viva. Venha a mim e nunca mais sentirá vazio em seu coração. Essa é a promessa. Ele não oferece remendos temporários, mas plenitude eterna. Ele não promete tirar todas as dificuldades, mas garante que dentro de você haverá uma nascente que nunca seca. Talvez você pense: eu falhei demais, não mereço beber dessa água. Mas a graça de Deus é maior do que o seu pior erro. Talvez diga: tenho orado e não vejo mudanças. Talvez Deus não me ouça. Lembre-se, o silêncio de Deus não é abandono, é trabalho profundo no invisível. Ou talvez você ache que sua situação é complicada demais, sem saída. Deixe-me lembrar, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa nascente pode brotar até no terreno mais árido da sua vida. Por isso, o convite hoje é simples, mas poderoso. Reconheça sua sede e entregue-a a Deus. Faça de sua oração um clamor sincero. Senhor, eu tenho sede de Ti. Enche-me com Tua água viva, porque estou cansado de beber de poços que não me saciam. Essa confissão é o começo de uma transformação. Quando você abre o coração, Cristo responde com abundância. E nesse momento de entrega, o vazio se torna plenitude, a tristeza se transforma em alegria, a solidão dá lugar à comunhão. Porque a água viva não apenas sacia sua sede, ela o conecta com a eternidade. Você já não caminha sob um sol abrasador em um deserto sem fim. Agora, dentro de você, flui um rio que lhe dá vida, esperança e propósito. Beba hoje da água viva de Deus e nunca mais sentirá vazio em seu coração, porque em Cristo sua sede encontra descanso eterno. Número 2. Gozo que brota de dentro. O coração humano conhece o peso da tristeza. Todos nós, em algum momento, atravessamos noites de lágrimas, silêncios carregados de dor ou perdas que parecem roubar nossa força. E é nesse lugar que surge a pergunta: como é possível experimentar alegria em meio a circunstâncias tão difíceis? É aqui que a promessa de Cristo se torna mais real do que nunca, porque o gozo que Ele nos dá não nasce do que acontece fora de nós, mas da obra do Espírito Santo dentro do nosso ser. Esse gozo não depende da ausência de problemas, mas da presença viva de Deus nas profundezas da alma. O próprio Jesus expressou isso com uma imagem poderosa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Não se trata de gotas passageiras de alívio, mas de rios constantes que fluem sem cessar. Enquanto o mundo oferece pequenos brilhos de alegria que desaparecem ao primeiro vento contrário, Cristo promete um gozo que brota de dentro e que nenhuma circunstância pode apagar. É uma fonte de vida que, uma vez aberta no coração, se torna manancial permanente de força e de paz. Não falo de sorrisos forçados, nem de fingir que tudo está bem, quando na verdade a alma sangra. O gozo de que fala a palavra não é uma máscara, é uma realidade interior. É o milagre de poder chorar e, ainda nas lágrimas, sentir um cântico de esperança nas profundezas. É compreender que, mesmo que a tempestade não cesse, há uma melodia de confiança que o Espírito Santo toca dentro de você. Esse gozo não elimina a tristeza humana, mas a transforma em um cântico de fé e em testemunho vivo de confiança em Deus. O mundo tenta confundir gozo com entretenimento. Ensina que para ser feliz é preciso encher a agenda, acumular experiências, rir sem parar.
Mas isso é apenas um espelhismo, porque quando a música acaba, quando a festa termina, o vazio volta ainda mais forte. O verdadeiro gozo, o que Cristo oferece, não depende da música externa, porque Ele mesmo se torna a melodia interior que nunca se cala. É um gozo que não se compra, que não se desgasta, que não se perde, mesmo quando mudam as estações da vida. O Espírito Santo realiza essa transformação aos poucos, como a água que se infiltra na terra até formar um manancial poderoso. Talvez você não veja mudança imediata, mas se permitir que Ele trabalhe, sua tristeza começará a ser transformada. Um dia, talvez você se surpreenda ao perceber que, onde antes havia apenas lamento, agora brota um cântico de confiança. Assim como os salmos muitas vezes começam em dor, mas terminam em louvor, assim também sua vida pode se tornar um salmo vivo que testemunha a fidelidade de Deus. Esse gozo, quando começa a brotar, não fica preso dentro de você, transborda. Você passa a irradiar esperança aos que estão ao seu redor, a espalhar paz mesmo sem perceber. Porque quando alguém vê que, apesar das suas provas, seu rosto reflete serenidade e suas palavras transmitem fé, entende que não é sua força, mas a presença de Deus em você. É então que sua vida se torna um rio que também refresca os outros, cumprindo o que Jesus disse: "Do que crê em mim, fluirão rios de água viva." João 7:39. Talvez hoje você esteja pensando: como posso ter gozo se estou quebrado por dentro? Quero lhe dizer que Deus não pede que você o produza com suas próprias forças. Ele apenas pede que você abra o coração e permita que o Espírito Santo o produza em você. O verdadeiro gozo é fruto da sua presença, não do seu esforço. E como todo fruto, ele cresce com o tempo, com a oração sincera, com a entrega diária, com a confiança renovada. Não se trata de reprimir a dor, mas de colocá-la nas mãos daquele que pode transformá-la em bênção. Faça desta jornada uma oração simples. Senhor, ensina-me a distinguir entre a alegria passageira e o verdadeiro gozo. Derrama em mim o gozo do Teu Espírito Santo, para que mesmo em meio às minhas lágrimas, eu possa cantar com esperança. Essa oração abre a porta para que o rio comece a fluir. E quanto mais você beber da água viva de Cristo, mais perceberá que o vazio da alma se enche de sua presença. Querido amigo, o que Deus lhe oferece não é um consolo superficial, mas uma fonte inesgotável. Essa fonte o sustenta nas perdas, o anima na solidão, lhe dá descanso na ansiedade. Porque a alegria do Senhor é a sua força, como diz a palavra em Neemias 8:10. E quando você permite que esse gozo habite em seu interior, o vazio desaparece, a tristeza se transforma e toda a sua vida se torna um rio que nunca deixa de fluir. Esse é o gozo que brota de dentro, o gozo que não depende do que acontece fora. É o testemunho vivo de que Cristo vive em você e de que seu Espírito renova cada área da sua vida. Por isso, hoje Deus lhe diz: beba da água viva e nunca mais sentirá vazio em seu coração. Porque nesse manancial você não encontrará apenas alívio, mas plenitude, gozo eterno e vida abundante. Número 3. Liberdade de correntes invisíveis. Existem correntes que se veem e outras que ninguém nota, mas que pesam do mesmo modo. Algumas são visíveis, como vícios ou hábitos destrutivos. Outras são silenciosas, como a culpa escondida, a vergonha que corrói por dentro ou feridas que carregamos em segredo. São correntes invisíveis que ressecam a alma e impedem que a água viva de Deus flua livremente em nós. E mesmo que tentemos escondê-las com sorrisos ou com nossas próprias forças, mais cedo ou mais tarde, percebemos que ainda estamos cativos. Por isso, hoje Deus lhe lembra o que Jesus declarou com autoridade: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. As correntes mais fortes nem sempre são as que se amarram nas mãos ou nos pés, mas as que se prendem ao coração.
São aquelas vozes internas que repetem: você não vale nada, Deus não pode te perdoar, sua história já está marcada para sempre. São essas cargas de culpa que, em vez de nos levar ao arrependimento e à graça, nos afundam na condenação. Há uma diferença profunda entre a convicção saudável do Espírito, que nos conduz de volta a Deus, e a culpa destrutiva do inimigo, que quer nos manter longe dele. Cristo não veio para te afundar em culpa, ele veio para te levantar em liberdade. Existem também correntes herdadas, padrões familiares que parecem se repetir de geração em geração. Feridas não curadas, pecados que ecoam, modos de viver que se arrastam sem que percebamos. Mas a boa notícia é que a obra de Cristo na cruz rompe toda a herança de maldição. A água viva que ele derrama corta a raiz do velho e faz brotar em nós uma vida nova. Onde havia prisão, agora há oportunidade de caminhar em plenitude. Onde parecia impossível avançar, o Senhor abre um caminho. Talvez você carregue há anos uma corrente da qual já se acostumou a não se livrar. Pensa que essa é a sua cruz, que não há como quebrá-la. Mas a palavra é clara. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado. O sangue de Cristo tem poder para limpar o que parecia impossível de limpar. Não se trata de você, trata-se do que ele já fez. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Essa graça não apenas perdoa, mas liberta, restaura e transforma o mais profundo do coração. A liberdade que Deus oferece pode ser gradual, mas é real. Às vezes, a corrente se quebra de uma vez. Outras, ela vai se enfraquecendo dia após dia, enquanto você permanece em oração, na palavra e em comunhão com Cristo. Não desanime se não vir mudança imediata, porque aquilo que Deus começa, ele aperfeiçoa. A água viva continua fluindo, mesmo que ainda veja alguns elos pendurados. O importante é que a cada dia você se aproxime do Senhor com um coração sincero e diga: Senhor, mostra-me quais correntes me prendem e dá-me tua graça para entregá-las a ti. Essa oração humilde abre portas que antes pareciam fechadas. Talvez você pense: errei demais, já não há esperança para mim. Mas ouça bem, Deus é especialista em restaurar o que parece irrecuperável. Talvez diga: minha situação é complicada demais. A resposta de Deus é clara: o que é impossível para os homens é possível para mim. Lucas 18:27. Ou talvez sinta que seu coração está tão apagado que nem consegue orar com fé. Lembre-se, a fé não depende de sentimentos, mas da certeza de que Deus está agindo, mesmo quando você não vê nem sente. Imagine-se em uma cela, com correntes nas mãos e nos pés. Você viveu tanto tempo assim que quase acreditou que essa era a sua vida. Mas de repente, ouve o som do metal se partindo, a porta se abrindo e uma voz firme dizendo: levante-se, você é livre. É isso que Cristo faz. Ele não apenas abre a porta, ele mesmo te toma pela mão e te conduz ao ar livre, ao campo vasto da sua graça. Essa imagem de correntes quebradas e asas estendidas é o que Deus quer para você. Que voe livre, que caminhe sem peso, que viva leve, para que a sua água viva flua sem obstáculos. Hoje você pode dar um passo simples, mas poderoso. Identifique uma corrente em sua vida e leve-a a Cristo. Não tente quebrá-la sozinho. Suas forças são limitadas. Diga ao Senhor: esta área da minha vida está cativa, mas eu a entrego a ti. Quebra tu as correntes que eu não posso quebrar. Essa entrega consciente é o início de uma liberdade que transformará a sua maneira de viver. Querido amigo, Deus não quer que você viva preso ao passado, à culpa, ao medo ou à vergonha. Ele quer que você beba da sua água viva sem impedimentos, que experimente um fluir constante de graça e alegria. E para isso, Cristo veio romper as correntes invisíveis que te mantinham seco e vazio. Hoje, Ele te estende a chave da liberdade, e essa chave é a sua própria palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36.
Quando você aceita essa verdade, já não caminha com passos arrastados, mas com o coração leve. Você já não é prisioneiro, é filho livre. E um filho livre pode beber da água viva em plenitude, sem medo, sem vergonha, com a certeza de que nada nem ninguém poderá voltar a secar a sua alma. Número 4. Cura das feridas da alma. Há feridas na alma que não se veem, mas sangram em silêncio. Feridas deixadas por palavras duras, traições, perdas que nunca entendemos, abandonos que marcaram a vida. Muitas vezes acreditamos que o tempo cura tudo, mas na verdade o tempo apenas cobre o que continua aberto. É como uma ferida que não foi limpa. Infecciona, se esconde sob curativos improvisados, mas continua doendo. E talvez, querido amigo, você saiba o que é sorrir por fora enquanto carrega por dentro cicatrizes que nunca fecharam. Por isso, hoje, o Senhor te lembra o que anunciou em sua palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isaías 61:1. Cristo não veio apenas perdoar pecados, ele também veio curar feridas. Ele não ignora a sua dor, ele a valida, ele não minimiza a sua história, ele a conhece em cada detalhe. Onde outros disseram, você já deveria ter superado isso, Jesus te diz, eu sei que ainda dói, mas o meu toque pode curar o que o tempo não conseguiu fechar. A diferença entre uma ferida e uma cicatriz é profunda. A cicatriz fala de algo que já foi curado e agora apenas deixa a lembrança. Mas uma ferida aberta continua sangrando, continua limitando o seu caminhar. E se não for tratada, mais cedo ou mais tarde, rouba a vida que Deus quer que você desfrute. Talvez houve um luto em sua vida, a perda de alguém querido, o fracasso de um sonho, um relacionamento rompido. Essa dor é válida. Não é falta de fé chorar. Não é fraqueza sentir o coração se partir. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, João 11:35. Mas o que ele quer te lembrar é que a dor não é o seu destino final. O luto pode ser um processo, mas não será sua morada permanente. Em Cristo, cada lágrima se transforma em semente de consolo, cada lamento em oportunidade de experimentar a ternura do Pai. O Senhor é um médico diferente de todos. Ele não apenas cobre a ferida, ele a toca com seu amor e restaura de dentro para fora. O processo pode ser instantâneo, com um toque de sua graça que muda tudo em um momento, ou pode ser gradual, como a pele nova que cresce pouco a pouco sob cuidado constante. Não importa a forma, o importante é que a cura de Deus é sempre real e completa. Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Salmo 147:3. Cada palavra dessa promessa é um bálsamo para você hoje. E o maravilhoso é que, uma vez curada, essa ferida pode se transformar em força. O que antes te fazia tropeçar, agora pode ser testemunho para levantar outros. Sua cicatriz se torna uma história de vitória, uma evidência de que Deus ainda age. Assim como Tomé pôde tocar as cicatrizes de Jesus e reconhecer que ele era real, muitos poderão ver a sua cura e entender que Cristo vive. A ferida não desaparecerá da memória, mas deixará de ser dor e se tornará sinal da fidelidade de Deus. Talvez hoje você pense, já orei tantas vezes e continuo sentindo o mesmo, talvez Deus não me ouça. Mas deixe-me te dizer, o silêncio de Deus não significa abandono. Às vezes ele trabalha nas profundezas antes de mostrar o visível. Ou talvez você diga, sou velho demais para ser curado, já me acostumei com essa dor. Ouça bem, cada dia da sua vida é uma nova oportunidade para Deus colocar sua mão sobre você. O Espírito Santo não se cansa de agir, e enquanto você respirar, ele pode renovar o seu interior. O convite é que você apresente sua ferida específica ao Senhor. Não fale em geral, nomeie-a. Diga, Senhor, esta perda ainda me dói. Esta traição me marcou. Esta lembrança me tira a paz.
Ao abrir-lhe essa ferida, ele não te rejeita. Ao contrário, te acolhe com ternura. E ali, no silêncio da oração, você pode sentir como se um curativo do céu cobrisse sua alma e começasse a curar. Essa é a medicina pastoral de Cristo, que não apenas consola, mas restaura. O Espírito de Deus quer limpar o que ainda supura, vendar o que continua aberto e fazer brotar pele nova, onde antes só havia dor. O vazio que essas feridas deixaram não será preenchido com coisas, mas com a água viva que flui da presença de Cristo em você. Esse rio refresca o que estava seco, amacia o que estava endurecido e transforma seu coração em um terreno fértil para a esperança. Querido amigo, a dor que você carrega não define o seu final. O Senhor te diz: eu sou o teu curador. Eu sou quem restaura a tua alma. Permita que Ele entre nas áreas mais sensíveis, até naquelas que você nunca compartilhou com ninguém. Porque o que o tempo e os homens não puderam curar, Cristo pode fazer em um instante com seu toque de amor. E quando isso acontece, quando você bebe da água viva e deixa essa corrente curar cada ferida, você descobre que sua vida já não é marcada pelo vazio, mas pela plenitude. Você já não vive apenas lembrando o que perdeu, mas agradecendo pelo que Deus está fazendo novo. Hoje é o momento de entregar suas feridas ao médico eterno. Ele promete te dar beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 60:3. Número 5. De poço a rio que dá vida. Quando a água fica presa em um poço, logo começa a estagnar, a perder a frescura, até mesmo a apodrecer. Mas quando a água corre em um rio, ela flui limpa, leva vida por onde passa, torna a terra fértil e refresca quem se aproxima. Assim também acontece com a vida espiritual. Quando guardamos só para nós o que Deus nos dá, corremos o risco de nos apagar. Mas quando compartilhamos, ela se renova e se multiplica. O que você recebe de Cristo não é apenas para você, é para que através de você outros também bebam da água viva e descubram que o vazio deles pode ser preenchido. Veja o que aconteceu com a mulher samaritana. Depois de se encontrar com Jesus no poço, ela não ficou calada nem guardou o tesouro para si. A Bíblia diz: então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então saíram da cidade e foram ter com ele. João 4:28-30. Ela passou de uma buscadora cansada a uma mensageira cheia de fogo. Passou de estar isolada e marcada pela vergonha a se tornar testemunho vivo para todo um povo. O que ela recebeu em particular se transformou em um rio que alcançou muitos. E aqui está a verdade. Quando Cristo cura suas feridas, quebra suas correntes e sacia sua sede, Ele não faz isso apenas por você. Ele quer te transformar em canal, em instrumento, em rio que corre. Você não precisa ser pregador, nem ter um púlpito. Sua própria vida, suas palavras simples, seu modo de tratar as pessoas, tudo isso pode se tornar água fresca que irriga corações secos. Um abraço no momento certo, uma palavra de ânimo, uma oração compartilhada podem ser como um rio que chega ao deserto de alguém. A história da sua dor também pode se tornar um testemunho útil. Onde antes havia lágrimas, agora você pode oferecer consolo. Onde antes havia fracasso, agora você pode compartilhar esperança. Onde antes havia fraqueza, agora brilha a força de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O que parecia sua maior limitação pode ser usado por Deus como canal para mostrar o seu poder. Não subestime o quanto sua vida transformada pode tocar a vida de outros. O mundo nos ensina a acumular, a guardar, a reter o que é nosso. Mas o Evangelho nos ensina a fluir, a compartilhar, a dar o que recebemos. Lembre-se,
O poço apodrece, mas o rio dá vida. Quando você decide não guardar o que é de Deus apenas para si, mas deixar fluir para os outros, algo acontece dentro de você. A água se mantém fresca, sua fé se renova e sua alegria se multiplica. O próprio Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Essa é a dinâmica do reino. O que você compartilha nunca te empobrece, sempre te enriquece mais. Talvez você pense: não tenho muito para dar. Mas o que você tem em Cristo é suficiente. Pode ser apenas uma oração simples por alguém, um gesto de bondade, um testemunho do que Deus fez na sua vida. Você não precisa de discursos elaborados. Basta abrir a boca e deixar o rio fluir. Assim como a samaritana apenas compartilhou sua experiência e com isso muitos creram, você também pode fazer o mesmo no seu dia a dia. No seu trabalho, na sua família, na sua comunidade. Ali mesmo você pode ser um rio. É tempo de parar de viver como poços fechados e começar a viver como rios que dão vida. Pergunte a si mesmo hoje: a quem posso levar um gole dessa água viva? Quem ao meu redor está sedento de esperança, de consolo, de paz? Talvez seja um amigo que luta em silêncio, um vizinho que parece forte, mas está cansado, um familiar que precisa ouvir que Deus ainda o ama. Se você deixar o Espírito Santo te guiar, ele te mostrará onde você pode fluir. Querido amigo, o que Cristo derrama em você não se esgota quando é compartilhado. Ao contrário, se multiplica. Cada vez que você irriga outro coração, o Senhor volta a encher o seu com mais da sua graça. Esse é o segredo da plenitude, não reter, mas fluir. E assim, pouco a pouco, você descobre que sua vida não está apenas livre do vazio, mas se torna fonte para outros. Deus te diz hoje: beba da água viva e deixe-a correr para os que estão ao seu redor. Porque nesse fluir, nesse dar, nesse compartilhar, cumpre-se a promessa de Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Essa é a sua missão. Não por obrigação, mas porque a água que corre dentro de você já não pode ficar parada. E ao fazer isso, você não apenas nunca mais sentirá vazio no coração, mas se tornará parte do plano eterno de Deus para encher de vida os que estão ao seu redor. Número 6. Raízes firmes em terra seca. Há momentos em que a vida se torna um deserto, tudo ao redor parece seco, os recursos se esgotam, os problemas não dão trégua e o coração sente que já não pode mais. Talvez seja uma enfermidade que não se resolve, uma porta fechada, uma traição inesperada, uma longa estação de silêncio. E ali é fácil pensar que estamos sozinhos, que não há esperança. Mas Deus nos lembra uma verdade eterna. As raízes que bebem da água viva permanecem verdes mesmo na seca. Essa é a promessa que encontramos em Jeremias 17:7 ao 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não temerá quando vier o calor, mas a sua folha ficará verde, e no ano de sequidão não se fatigará, nem deixará de dar fruto. Uma árvore com raízes profundas não depende da chuva superficial. Ainda que o sol queime e a terra esteja seca na superfície, suas raízes sabem buscar o invisível, penetram fundo até encontrar a corrente subterrânea. Assim também é a vida do crente. As provações não desaparecem, os ventos sopram igual para todos, mas há algo que faz a diferença. Suas raízes estão em Cristo. E se as tuas raízes estão em Cristo, poderás resistir ao que outros não suportam. Poderás dar fruto no tempo mais difícil. Poderás permanecer firme, mesmo quando tudo ao teu redor desaba. As provações não são um erro no caminho da fé, são parte dele. Jesus disse com clareza: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.
A promessa não é ausência de problemas, a promessa é vitória em meio a eles. E a chave para permanecer nessa vitória é a profundidade das nossas raízes. Se vivermos apenas de emoções ou de experiências superficiais, quando chegar a seca espiritual, murcharemos. Mas se cultivarmos intimidade com Deus, se bebermos todos os dias da água viva de sua palavra e de seu espírito, mesmo no tempo de maior calor, nossa folha permanecerá verde. Lembra-te de que o fruto mais precioso muitas vezes nasce na seca. É ali que aprendes a depender totalmente de Deus. É ali que a tua oração se torna mais sincera, onde tua fé se fortalece, onde tua confiança amadurece. O deserto não é para te destruir, mas para aprofundar tuas raízes. Assim como Israel conheceu a Deus no deserto, tu também podes experimentar um Deus próximo em meio à aridez. E quando saíres dessa estação, não estarás apenas de pé, mas levarás fruto que será testemunho para outros. As raízes profundas também se alimentam da memória das fidelidades passadas de Deus. Quando te lembras de como Ele te sustentou antes, de como abriu caminhos, de como respondeu quando não vias saída, isso se torna água fresca para a tua fé. O salmista praticava isso quando dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 2. Não te esqueças do que Deus já fez, pois essa memória fortalece tua confiança no que Ele ainda fará. Cada fidelidade passada é mais uma raiz que se aprofunda e firma tua fé para o futuro. Talvez agora mesmo estejas enfrentando um calor insuportável, uma dívida que te sufoca, um diagnóstico que assusta, uma solidão que pesa. Mas quero te lembrar de algo. As provas continuarão vindo, mas tuas raízes podem estar mais profundas do que teus problemas. Essa é a diferença entre cair e permanecer. Não se trata de negar a realidade, mas de te ancorar em uma realidade mais forte. Cristo em ti, a esperança da glória. Faz deste dia uma declaração de fé. Senhor, esta prova não define minha vida, Tu és minha fonte. Não dependo das chuvas externas, dependo da corrente do Teu Espírito. Essa oração simples transforma cada dificuldade em um gatilho de esperança, cada crise em uma oportunidade de confiança. O método do se então na fé é poderoso. Se vier a seca, então minhas raízes buscarão mais de Ti. Se vier o calor, então minha folha continuará verde. Se me sentir fraco, então teu poder se aperfeiçoará em mim. A árvore plantada junto a correntes de águas não vive de aparências, vive de profundidade. E essa profundidade está disponível para ti. Não importa quão árido esteja o deserto, se beberes todos os dias da água viva de Cristo, tua alma permanecerá fresca. E não apenas fresca, dará fruto mesmo na prova. Esse fruto pode ser paz em meio ao caos, fé em meio à dúvida, esperança em meio à perda. Querido amigo, não temas o calor, não temas a seca. Se tuas raízes estão em Jesus, não serás vencido. Tua vida será um testemunho vivo de que a água viva de Deus nunca falha, de que não há vazio que Ele não possa preencher, de que mesmo no deserto tu podes florescer. Hoje, Deus te diz: bebe da minha água viva, lança tuas raízes em mim e nunca mais sentirás vazio em teu coração. Número 7. Vitória sobre o medo final. O medo da morte é talvez o temor mais profundo do ser humano. Mesmo quando não o dizemos em voz alta, no íntimo do nosso coração muitas vezes nos inquietamos. O que acontecerá quando eu fechar meus olhos para este mundo? Será o fim? Como será esse momento? É natural sentir medo, porque a morte parece escura, desconhecida, inevitável. Mas hoje quero te lembrar uma verdade que muda tudo. Em Cristo, a morte perdeu o seu aguilhão. Já não é um muro que nos aprisiona, mas uma porta que se abre para a plenitude da vida eterna. Jesus declarou isso com poder diante de Marta, quando ela chorava pela morte de seu irmão Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. João 11:25. Essa declaração não foi um consolo abstrato, foi uma garantia eterna. Cristo não apenas falou sobre vida após a morte, ele mesmo venceu o túmulo, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a prova mais contundente de que a morte não tem a última palavra. O amanhecer da ressurreição apagou a noite mais escura da humanidade. O apóstolo Paulo expressou isso com um grito de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? 1 aos Coríntios 15:55. O que antes era o maior inimigo, em Cristo se tornou transição. Já não falamos de fim, falamos de volta para casa. O medo se dissolve quando compreendemos que morrer em Cristo é despertar em sua presença. É fechar os olhos aqui e abri-los na eternidade, onde não haverá lágrimas, nem dor, nem noite. Como diz Apocalipse 21:4. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Talvez penses, ainda tenho medo, não quero deixar os meus, não quero enfrentar o desconhecido. Entendo esse sentimento, porque somos humanos e amamos a vida que Deus nos deu aqui. Mas o Senhor quer nos ensinar a olhar para a morte não como inimiga, mas como parte da jornada para o nosso destino eterno. Assim como uma criança sente medo ao entrar em um quarto escuro, mas se acalma ao segurar a mão do pai, também nós podemos enfrentar a morte com paz, sabendo que Cristo nos tomará pela mão e nos conduzirá à luz. A esperança da ressurreição não apenas muda a forma como vemos o fim, mas também transforma a forma como vivemos o presente. Quando sabes que teu destino está garantido, que tua vida está escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3:3, as angústias deste mundo perdem peso. A ansiedade pelo futuro, o medo de perder, o desespero nas provações, tudo se alinha à luz da eternidade. Sabes que, aconteça o que acontecer, tua história não termina no túmulo. Isso te dá coragem para viver com fé, servir com amor e perseverar com esperança. O reencontro certo também faz parte dessa promessa. Aqueles que choramos por ter perdido alguém em Cristo, sabemos que a separação não é para sempre. A palavra nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados juntamente com eles para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. 1 aos Tessalonicenses 4:16-17. Essa é uma das verdades mais lindas. A morte não é um adeus definitivo, é um até logo. O céu está preparado para reunir os filhos de Deus, para restaurar abraços que aqui foram interrompidos. Convido-te a meditar nessa esperança. Fecha teus olhos por um instante e imagina a cena. O sol nascendo depois da noite mais longa, uma porta se abrindo para a luz, uma voz suave te dizendo, bem-vindo à casa. Esse é o destino dos que bebem da água viva de Cristo. Essa é a vitória que dissolve o medo mais profundo. É verdade, ainda dói pensar na morte, ainda é difícil olhar para frente sem inquietação. Mas em Cristo temos a certeza de que o último inimigo já foi vencido. Por isso, hoje podes fazer esta oração simples. Senhor, coloco em tuas mãos o meu medo da morte. Ensina-me a confiar na tua promessa de vida eterna. Dá-me paz para viver cada dia com os olhos fixos no céu. Essa entrega transforma a angústia em descanso, o medo em confiança, a incerteza em esperança. Querido amigo, se bebes da água viva de Deus, nunca mais sentirás vazio em teu coração, nem mesmo diante do medo final. Porque sabes que a vida não termina aqui. Sabes que o melhor ainda está por vir. E quando esse dia chegar, não o verás como um abismo, mas como o limiar da plenitude. Hoje Deus te diz, não temas, eu sou a ressurreição e a vida. Em mim tens vitória sobre a morte. Número 8. Paz que guarda o coração a cada dia. A paz que Deus oferece não é um conceito abstrato, nem uma promessa distante para outro tempo.
É um rio que pode te guardar no cotidiano, nas rotinas simples de cada dia. Assim como o salmista declarou: do rio, suas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46:4. Esse fluir constante da água viva pode alcançar as tuas manhãs, o teu trabalho, as tuas decisões diárias. Não se trata de viver retirado em um monte, mas de descobrir que mesmo em meio ao trânsito, aos e-mails pendentes, às responsabilidades familiares, você pode beber da fonte que nunca se esgota. O apóstolo Paulo ensinou isso com clareza quando escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Essa paz é como um guardião silencioso que se coloca diante da tua mente e do teu coração para impedir que a ansiedade entre e te roube a calma. Ela não surge ao resolver todos os problemas, mas ao confiar em Deus no meio deles. Às vezes pensamos que, para experimentar essa paz, precisamos de horas de oração ou longos retiros. Claro que esses tempos são preciosos, mas o que o Senhor nos convida a praticar é uma espiritualidade encarnada no ordinário. Com pequenas práticas diárias, podemos abrir espaço para a sua presença. Trata-se do que chamamos de 1% santo. Separar momentos curtos, 3 ou 5 minutos, que mudam o tom de todo o teu dia. Por exemplo, ao despertar, em vez de pegar o celular, você pode abrir as mãos e dizer em voz baixa: obrigado, Senhor, por este novo dia. Tu és a minha fonte. Essa gratidão matinal é remédio para a alma, pois transforma a ansiedade em confiança e o vazio em plenitude. A oração se torna a alternativa à preocupação. Cada vez que um pensamento de medo chegar, você pode parar um instante e dizer: Senhor, coloco isso em tuas mãos. Essas micro-orações ao longo do dia impedem que tua mente fique presa na inquietação. É como deixar cair gotas constantes de água viva na terra seca do teu coração. Com o tempo, o que era um deserto se transforma em um jardim que floresce. Outra prática poderosa é cultivar gratidão nas pequenas coisas. Muitas vezes buscamos grandes motivos para agradecer, mas a paz é semeada quando reconhecemos os detalhes cotidianos: o pão sobre a mesa, o riso de um filho, a saúde que ainda temos, a amizade de alguém que nos escuta. Cada gratidão é um lembrete de que Deus continua presente e fiel. E quando a gratidão se torna um hábito, a ansiedade perde espaço. Também podemos aprender a trabalhar com sentido eterno. Não importa se a tua tarefa diária parece simples ou rotineira. Quando a ofereces a Deus, ela se transforma em um ato de adoração. Assim, cada decisão, cada responsabilidade, cada esforço se enche de propósito. Saber que trabalhas para o Senhor e não apenas para os homens, Colossenses 3:23, traz descanso à alma, pois o teu valor já não depende de resultados, mas de fidelidade. A paz que guarda o coração também se fortalece como preparação preventiva para as crises. Não esperes a tempestade chegar para começar a orar. Faz da oração, da leitura da palavra e dos momentos de silêncio na presença de Deus uma prática constante. Assim, quando o dia difícil vier, teu interior já estará treinado para permanecer firme. É como fortalecer as raízes antes que chegue a seca. Quero que saibas de algo. Não se trata de perfeição espiritual, mas de constância amorosa. Mesmo que às vezes te distraias, mesmo que um dia te esqueças, o importante é voltar. Voltar sempre a beber da água viva. A paz de Deus não é alcançada por disciplina humana, mas por rendição simples. Se a cada dia abres um espaço, ainda que breve, Deus se encarregará de preenchê-lo com sua presença.
Querido amigo, não deixes que o ritmo acelerado do mundo te roube o dom da paz. Deus te oferece um rio que flui no secreto e pode te guardar no visível. Hoje, podes começar com um pequeno passo. Identifica um momento da tua rotina para parar, respirar e dizer: Senhor, aqui estou, preciso da tua paz. Essa breve oração abre as comportas do rio de Deus sobre tua vida. Bebe cada dia da água viva e descobrirás que já não vives dominado pela ansiedade, mas guardado pela paz que excede todo entendimento. Essa paz te sustentará nas decisões, te acompanhará no trabalho, te levantará nas crises, e assim teu coração nunca mais sentirá vazio, porque estará habitado pela corrente constante do amor de Deus. Número 9. Perdão que cura vínculos quebrados. O coração humano guarda feridas que nem sempre sangram por fora, mas que ressecam por dentro. Uma palavra que feriu, uma traição que quebrou a confiança, um abandono que deixou vazio, uma injustiça que ainda arde. Essas experiências, se não forem curadas, tornam-se muros que bloqueiam o fluir da água viva de Deus em nossos relacionamentos. O rancor, embora pareça um escudo para nos proteger, na verdade nos envenena a nós mesmos. Por isso o perdão é tão necessário. Ele não apenas liberta o outro, liberta você. Como ensina Efésios 4:32, sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoamos porque fomos perdoados. Essa é a raiz. Não nasce do esforço humano nem de um sentimento repentino, mas de reconhecer a dívida que Deus já cancelou em nossa vida. Jesus explicou isso com a parábola do servo que devia uma grande quantia, Mateus 18. O rei perdoou-lhe uma dívida impagável, mas ele não soube estender a mesma graça a outro que lhe devia pouco. Não é assim muitas vezes conosco? Recebemos um perdão eterno e imenso, mas às vezes nos agarramos a pequenas ofensas. Lembrar o que Deus já fez na cruz nos dá força para soltar o que outros fizeram contra nós. Agora, perdoar não significa esquecer nem ser ingênuo. Não significa permitir que o mal se repita ou que a injustiça passe sem nome. Perdoar é entregar o direito de vingança nas mãos de Deus, libertar o coração do veneno do rancor e abrir espaço para que o rio do Espírito volte a fluir em você. O perdão é uma ponte que se reconstrói de dentro para fora. Pode ser que o outro não responda, que a relação não volte a ser a mesma, mas a liberdade começa em você. O perdão é reconciliação com Deus no teu interior. Ainda que a restauração com a outra pessoa leve tempo, ou talvez nem aconteça. O amor ágape, esse amor divino que se entrega sem esperar nada em troca, redefine nossos relacionamentos. Não depende de como o outro reage, mas de decidir amar como Cristo amou. Na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele não esperou arrependimento prévio, nem um pedido perfeito de desculpas. Ofereceu perdão como um rio que se derrama do alto. E esse mesmo amor foi nos dado para que o estendamos a quem nos cerca. Talvez você diga: mas a ferida foi profunda demais, não consigo perdoar. E eu te digo, é legítimo sentir dor, é válido reconhecer que você foi ferido. Mas o perdão não depende da tua força, depende da graça de Deus que flui em você. O mesmo Espírito que te perdoou te capacita a perdoar. Pode ser um processo, pode levar tempo, pode começar com uma oração sincera. Senhor, quero perdoar, mas me ajuda. Essa oração abre a porta para que Ele comece a curar o que parecia impossível. Lembre-se, quando você não perdoa, a ferida permanece aberta e seca o teu interior. Mas quando decide liberar, o rio do perdão começa a lavar, a limpar, a refrescar tua alma. E o mais bonito é que, em muitos casos, esse ato abre espaço para que o outro também se aproxime.
O abraço que parecia impossível pode acontecer novamente. O nó que sufocava se desfaz. E embora a reconciliação nem sempre signifique voltar ao que era antes, significa viver sem correntes, com um coração livre. Deus usa até mesmo nossas histórias quebradas para trazer cura a outros. O teu testemunho de perdão pode se tornar água fresca para alguém que vive envenenado pelo ressentimento. Assim, o que o inimigo quis usar para te destruir se transforma em instrumento de vida para outros. Porque o rio do perdão não fica estagnado em você, ele corre em direção àqueles que precisam. Te convido a um exercício simples, mas transformador. Pense em um relacionamento específico onde ainda há dor. Nomeie-o diante de Deus. Diga: Senhor, aqui está essa pessoa. Aqui está essa ferida. Eu decido entregá-la a Ti e me abrir para o perdão que Tu me dás para conceder. Você não precisa resolver tudo hoje, mas esse passo consciente quebra correntes invisíveis. Querido amigo, a água viva de Cristo não apenas sacia a tua sede pessoal, mas também cura teus vínculos quebrados. O que o rancor ressecou, o perdão faz florescer. O que a amargura apagou, a graça reacende. Hoje Deus te diz: perdoa, como eu te perdoei. E nessa obediência, você descobrirá que o vazio se enche, que a paz retorna e que teu coração volta a pulsar com liberdade. Quando bebes desse rio, já não caminhas com cargas pesadas, mas com um coração leve, disposto a amar. Porque o perdão não é fraqueza, é força espiritual. É a água viva, fluindo em você e através de você, até te transformar em ponte de restauração. E assim, nunca mais sentirás vazio em teu coração, porque estarás habitado pela graça que cura e restaura todas as coisas. Número 10. Olhar para si mesmo com os olhos de Deus. Muitas vezes, o vazio no coração não vem apenas do que os outros nos fizeram, mas de como falamos conosco mesmos. Há uma voz interior que repete constantemente frases de condenação. Você não é suficiente, você sempre falha, você não vale nada, ninguém te ama de verdade. E o mais triste é que acabamos acreditando mais nessas vozes do que na voz de Deus. O diálogo interno pode se tornar uma prisão invisível que rouba nossa paz, seca nossa alma e nos afasta do propósito para o qual fomos criados. Mas hoje, o Senhor quer que você se veja com os olhos dele, não com os seus. Ele não te vê como um fracassado, nem como o resumo dos teus erros. Ele te vê como filho amado, como nova criação, como obra concluída na cruz de Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 aos Coríntios 5:17. Essa é a sua verdadeira identidade, não definida pelo passado, mas pela graça. O Salmo 139:14 nos lembra: Eu te louvarei, porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Isso significa que você não foi um erro, não nasceu por acaso, mas foi tecido pelas mãos do Criador com amor e propósito. E se Deus, que é perfeito, se alegra em você, por que continuar ouvindo as vozes que dizem o contrário? É preciso aprender a silenciar essas vozes tóxicas internas para dar espaço à verdade de Deus. Olhar para si mesmo com os olhos de Deus não é arrogância, é humildade agradecida. Não se trata de dizer sou perfeito, mas de reconhecer que, embora fraco, você é amado. Embora quebrado, é valioso. Embora marcado por erros, é redimido. O orgulho busca valor em conquistas externas. A verdadeira humildade reconhece o valor intrínseco que vem de ser filho de Deus. E isso muda a maneira como você se trata, não mais com desprezo ou dureza, mas com compaixão. A identidade passada não tem direito sobre o seu presente. O que você fez ou o que fizeram com você não dita quem você é agora em Cristo. As etiquetas de fracasso, rejeição ou inutilidade ficam para trás.
O que define o seu valor é o que Cristo fez na cruz e o que o Espírito Santo declara sobre você a cada dia. E a palavra é clara: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Esse amor eterno é a sua nova marca. Eu sei que é difícil ser gentil consigo mesmo, porque talvez você tenha aprendido desde pequeno a se cobrar demais ou a se punir quando falhava. Mas Deus vê em você o que você não consegue ver. Ele vê a semente de grandeza que plantou no seu coração. Vê a beleza do seu design em você. Vê a capacidade de refletir sua glória em meio à sua fragilidade. Não permaneça olhando no espelho distorcido dos seus medos. Ouse se olhar no espelho da palavra. Imagine um espelho que não reflete suas rugas, suas manchas, nem suas cicatrizes, mas a verdade de Deus sobre você. Esse espelho é a Escritura. Quando você a abre, ouve uma voz que diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. Essa voz corrige a dureza do seu diálogo interno, traz luz sobre as mentiras que você acreditava e te lembra que em Cristo já não há condenação. Romanos 8:1. Eu te encorajo a praticar algo simples, mas poderoso. Escreva 3 verdades sobre sua identidade em Cristo. Por exemplo, sou nova criatura, sou amado incondicionalmente, sou perdoado e livre. Depois, declare-as em oração todos os dias, mesmo que no início não sinta. A fé não depende de sentimentos, mas de confiar no que Deus disse, e quanto mais você declarar, mais sua mente será renovada e mais seu coração se encherá da água viva que substitui a condenação pela aceitação. O valor que você tem não é medido por conquistas, pela aprovação dos outros ou pelo que alcançou, mas pelo que você é em Deus. Quando aprende a se olhar com os olhos do Pai, descobre que já não há vazio, porque está cheio do amor dele. A água viva que flui em você te lembra todos os dias: você é meu, é valioso, é amado. E quando você caminha nessa verdade, sua vida se torna um testemunho, não de perfeição humana, mas de graça abundante. Querido amigo, beba hoje da água viva desta verdade. Deus te vê com amor. Ele não te define pelo que os outros disseram, nem pelo que você mesmo pensou de si nos seus piores momentos. Ele te define pelo que Cristo fez. E esse olhar de amor transforma o seu diálogo interno, cura a sua relação consigo mesmo e te liberta para viver com propósito. Hoje, Deus te diz: olhe para si como eu te olho, porque em meus olhos você é amado, aceito e valioso. Número 11. Viver com visão de eternidade. Quando bebemos da água viva de Deus, aprendemos a viver não apenas para o imediato, mas com o olhar voltado para o eterno. Essa perspectiva muda completamente a forma como entendemos o tempo, o sucesso, o sofrimento e as decisões que tomamos. Paulo expressou isso com clareza. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13-14. Ele não vivia à deriva, nem correndo sem direção. Sabia que havia um alvo eterno que dava sentido a cada passo nesta vida. Viver com visão de eternidade não significa desprezar a vida presente, mas compreender que este é o campo de treinamento, o lugar onde semeamos sementes que florescerão na eternidade. O sucesso não se mede mais pela quantidade de coisas que possuímos ou pela aprovação dos outros, mas pela fidelidade com que respondemos ao chamado de Deus. Ser fiel no pouco, obedecer no oculto, servir mesmo sem aplausos, tudo isso tem um peso de glória que não se perde. O próprio Jesus disse que um copo de água dado em seu nome não ficará sem recompensa. Mateus 10:42. Quando olhamos com olhos de eternidade, o sofrimento também adquire um novo significado. O que dói agora não é inútil. Nas mãos de Deus, cada lágrima se torna semente de esperança.
Paulo escreveu que esta leve tribulação momentânea produz em nós um peso de glória cada vez mais excelente e eterno. 2 Coríntios 4,17. A dor não se nega, mas é interpretada como parte de um processo maior que prepara a sua vida para algo eterno. É como o agricultor que suporta a seca confiando na colheita que virá. O tempo deixa de ser algo que se gasta e passa a ser algo que se investe. Cada hora dedicada ao amor, cada minuto consagrado à oração, cada decisão guiada pelo Espírito torna-se tesouro eterno. Jesus ensinou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 19-20. Viver com visão de eternidade é usar o telescópio espiritual que foca o distante para orientar o próximo. É tomar a bússola do Espírito que aponta sempre para Cristo. Também muda a escala de valores. O que antes parecia imprescindível, reconhecimento, riqueza, posição, torna-se secundário diante do que realmente permanece: fé, esperança e amor. O amor é o valor eterno que nunca falha, porque Deus mesmo é amor. Quando você escolhe amar em meio ao conflito, perdoar em vez de se vingar, dar em vez de reter, está semeando no terreno do eterno. Querido amigo, viver com visão de eternidade significa que cada dia, mesmo no ordinário, se transforma em oportunidade de glorificar a Deus. O trabalho cotidiano se torna altar, a família se torna ministério, as provações se tornam testemunhos e a vida inteira se torna preparação para o encontro com o Pai. Não se trata de fugir do mundo, mas de viver nele com o coração no eterno. Como disse Jesus: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17,15. Por isso, te convido a um exercício prático. Pense em 2 ou 3 decisões importantes que você está tomando agora. Pode ser na família, no trabalho, nas relações. Pergunte a si mesmo: essa decisão terá peso eterno ou apenas satisfaz um desejo passageiro? Estou investindo minha vida no que permanece ou no que passa? Essa avaliação com olhos de eternidade ajudará a ajustar suas prioridades e a viver com maior propósito. Não se esqueça que a água viva de Cristo não apenas sacia a sua sede, mas ensina a olhar além do horizonte visível. Lembra que sua vida não termina no último suspiro, mas está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Essa certeza produz paz em meio à incerteza, coragem em meio ao medo e direção em meio à confusão. Hoje o Senhor te diz: não viva preso ao imediato, levante seu olhar para o eterno, prossiga para o alvo, corra a carreira com paciência, porque o prêmio está garantido em minhas mãos. Beba da água viva que ensina a ver com perspectiva eterna e nunca mais sentirá vazio em seu coração, pois cada passo, cada lágrima, cada esforço terá sentido no plano de Deus que transcende esta vida e se abre para a eternidade gloriosa. Número 12. Ser luz sem esforço. A luz não faz barulho, simplesmente ilumina. O sal não busca protagonismo, apenas dá sabor. Assim também é a vida do crente que bebe da água viva. Não precisa se esforçar para aparentar, porque o que flui de dentro fala mais alto que qualquer discurso. Jesus disse com clareza: vós sois a luz do mundo, uma cidade situada sobre um monte não se pode esconder. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:14-16. Não se trata de acender holofotes sobre você, mas de deixar Cristo brilhar através de você de forma natural. Quando seu coração está cheio de paz em meio à tempestade, isso já é um testemunho. Quando você escolhe perdoar em vez de guardar rancor, você já está pregando sem palavras. Quando responde com mansidão em vez de raiva, sua vida própria proclama uma mensagem que desperta perguntas em quem está ao seu redor. As pessoas percebem quando alguém vive diferente, e essa diferença não se conquista com esforço humano,
mas com a vida de Cristo brotando no cotidiano. Pedro nos dá um conselho muito prático. Estejam sempre preparados para apresentar defesa com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3,15. Isso não quer dizer que você precise memorizar sermões ou se preparar como um orador profissional. Significa que quando alguém perguntar por que você permanece firme, por que tem paz apesar das provas, você tenha no coração uma resposta simples e honesta. É Cristo em mim. Ele me deu vida, me perdoou, me sustenta a cada dia. O testemunho autêntico não é perfeição, é perseverança com paz. As pessoas não precisam ver vidas impecáveis, precisam ver vidas reais, que apesar das lutas, continuam confiando em Deus. Essa é a luz que não se pode esconder. E muitas vezes os gestos pregam mais que as palavras, um sorriso sincero, um ouvido atento, uma ajuda silenciosa. Esses atos são sementes que abrem portas para o Evangelho. Ser luz sem esforço significa descansar no fato de que o Espírito Santo é quem convence e toca corações. Sua tarefa não é produzir resultados, mas refletir o que recebeu. O rio que brota de você não é seu, vem de Cristo. E como disse Jesus, do que crer em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. João 7,38. Esse rio é o que os outros percebem e desperta neles a sede de encontrar a mesma fonte. Talvez você pense, mas eu não sei pregar, não tenho grandes palavras, não tenho uma história impactante. Querido, não se trata de ter uma vida de espetáculo, mas de mostrar Cristo no cotidiano. Às vezes basta dizer, eu estava vazio e agora tenho paz em Jesus. Ou, antes me consumia a ansiedade, mas agora confio que Deus cuida de mim. 2 ou 3 frases sinceras podem tocar mais fundo que longas explicações. Convido você a preparar seu próprio testemunho breve. Escreva em poucas linhas o que Cristo fez em sua vida. Pode ser, Ele me perdoou e me deu uma nova oportunidade, ou me sustentou quando eu sentia que não podia mais, ou me deu paz em meio à dor. Tenha essas palavras prontas em seu coração e quando surgir a ocasião, compartilhe com mansidão. Não precisa adorná-las, pois a verdade da água viva tem seu próprio poder. O segredo está na autenticidade. As pessoas fogem da aparência religiosa, mas se aproximam quando percebem verdade, humildade e amor sincero. Sua luz não é um espetáculo, é a transparência de alguém que vive o que acredita. Essa é a melhor apologética, uma vida transformada. Querido irmão, lembre-se que seu testemunho é uma extensão da graça que você recebeu. Não se pressione, não se compare. Seja fiel, seja honesto, seja simples. Permita que sua vida iluminada por Cristo seja a vela que guia na escuridão, o sal que preserva em meio à corrupção, o rio que refresca os sedentos. E tudo isso não porque você tente forçar, mas porque a água viva já corre dentro de você. Hoje Deus te diz, deixe que sua luz brilhe, não precisa fingir, nem se esforçar para ser o que não é. Apenas deixe que minha paz, meu perdão e meu amor fluam do seu interior, e verá como sua vida se torna testemunho sem esforço, um reflexo natural da minha presença em você. Número 13. Fidelidade até o último dia. A vida cristã não é uma corrida curta de velocidade, é uma maratona que dura toda a vida. E nesse percurso, há milhas em que sentimos forças e outras em que acreditamos que não podemos mais continuar. Mas a fidelidade não se mede por quantas vezes caímos, e sim por quantas vezes voltamos à fonte da água viva. O apóstolo Paulo, ao final de sua vida, pôde declarar: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 de Timóteo 4,7. Ele não disse que nunca errou, mas que nunca deixou de voltar a Cristo. A fidelidade até o último dia não significa viver sem tropeços, mas aprender a depender da graça nova de cada manhã.
As misericórdias de Deus se renovam a cada dia, como lembra Lamentações 3, 22 ao 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse manancial matinal é o que nos sustenta na perseverança, porque nos lembra que Deus continua fiel, mesmo quando nós não fomos. Quando bebemos desse manancial todos os dias, aprendemos a permanecer na corrida espiritual. Assim como um corredor de maratona que, na milha 20, sente suas forças se esgotarem, nós também passamos por etapas de cansaço, seca e desânimo. Mas ali, em meio ao esgotamento, somos convidados a parar, beber de Cristo e seguir adiante. A fidelidade não consiste em correr sempre rápido, mas em não abandonar a pista. Deus é mais fiel do que nossas infidelidades. Ao longo da Bíblia, vemos homens e mulheres que falharam, mas que foram levantados pelo Senhor. Davi, Pedro, Jonas e tantos outros. O que fez diferença não foi sua perfeição, mas seu retorno à fonte. Querido irmão, não importa quantas vezes você sentiu que falhou. O que importa é continuar voltando ao poço da água viva, porque ali você sempre encontrará graça suficiente. A vida cristã não é um impulso de um dia de emoção, é a constância diária, a soma de milhares de pequenos retornos ao Senhor. Jesus disse em João 15:5, separados de mim, nada podeis fazer. Por isso, a fidelidade se alimenta da conexão diária com Cristo, mesmo em dias em que não sentimos nada. A fé madura aprende a beber do manancial, não pelo que sente, mas pelo que crê. Essa disciplina de voltar todas as manhãs, ainda que com uma oração breve, mantém a raiz viva e profunda. Ser fiel até o fim também significa entender que nossa vida é testemunho de constância. O mundo não precisa ver cristãos perfeitos, precisa ver cristãos que permanecem, que perseveram apesar das lutas. Essa constância é mais poderosa que qualquer desempenho. Uma vida que continua confiando em Deus depois de anos de provas prega mais que um sermão inflamado de um momento. Imagine uma tocha passando de mão em mão. Cada geração de crentes recebe o fogo dos que correram antes e o transmite aos que vêm depois. Paulo disse em 2 de Timóteo 2:2, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar também a outros. A fidelidade pessoal se torna herança espiritual para outros. E o mais belo é que, quando chegar o último trecho da corrida, não corremos sozinhos, porque o próprio Cristo nos espera na meta. Paulo, com a certeza de um corredor que vê a linha final, afirmou: quanto ao mais, está guardada para mim a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, o justo juiz naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. 2 de Timóteo 4:8. Essa promessa nos sustenta. A coroa não depende de chegar primeiro, mas de chegar com fé. Por isso, cada dia que você iniciar, mesmo se sentir fraco, diga em seu coração: Senhor, hoje quero ser fiel, não em minhas forças, mas nas tuas. Faça do manancial matinal sua prática, mesmo que seja com uma oração curta, uma leitura da palavra ou um momento de silêncio na presença dele. A fidelidade se constrói gota a gota, retorno após retorno, até que um dia você possa olhar para trás e dizer: guardei a fé. Querido amigo, a fidelidade até o último dia não é um fardo impossível, é um presente possível graças à fidelidade de Deus. Ele é quem te sustenta na corrida, quem te levanta quando cai, quem te dá a água viva que nunca se esgota. Hoje você pode se comprometer a perseverar, não em perfeição, mas em dependência. E um dia, quando cruzar a meta, ouvirá a voz do Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Número 14. Orar quando a alma está seca.
Há momentos na vida cristã em que a alma parece estar seca, como um deserto onde não se vê nenhuma gota de água. Orar nesses tempos pode parecer falar ao vazio, como se as palavras se chocassem contra um céu fechado. Talvez você tenha se ajoelhado e não sentiu nada. Talvez suas lágrimas parecessem não ter eco. Quero lhe dizer algo com todo o meu coração. Essa seca não significa que Deus te abandonou. O silêncio de Deus não é sua ausência. O poço pode parecer vazio na superfície, mas por baixo sempre há águas subterrâneas que sustentam a vida. O salmista expressou isso de maneira profunda. Como o cervo brama pelas correntes de águas, assim clama por ti, ó Deus, a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1-2. Essa é a oração da alma sedenta que não encontra satisfação em nada mais. Nem sempre se trata de sentir, mas de continuar buscando. A alma que clama, mesmo em seca, está demonstrando fidelidade. Porque a oração em tempos secos não se baseia em emoção, mas em decisão. Jó experimentou isso pessoalmente quando declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Orar na seca é um ato de confiança radical. É dizer ao Senhor: não te sinto, mas confio que estás aqui. Não vejo, mas creio. Não escuto, mas sei que tu me ouves. Essa é a fé que move montanhas, a que persevera na noite escura até que amanheça. Nesses tempos, uma ferramenta muito útil é orar com estrutura, não para se limitar, mas para se sustentar. O método ACPI pode ser um refúgio. Comece com adoração. Mesmo que não sinta, declare quem é Deus, diga: Senhor, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és a minha rocha. Depois passe para a confissão. Reconheça suas lutas, suas dúvidas, seu cansaço. Diga com sinceridade o que pesa na sua alma. Em seguida vem a petição. Apresente suas necessidades, mesmo que sejam simples, mesmo que repita as mesmas de ontem. E termine com intercessão. Ore pelos outros, porque na seca você também pode ser canal de água para alguém mais. Orar assim, mesmo que sejam 5 minutos, mesmo que pareça rotina, é um ato de fidelidade. Porque a oração não é só conversa, é respiração. Assim como você respira mesmo sem perceber, a alma precisa continuar orando, mesmo que não sinta. É a forma como seu espírito permanece conectado à fonte. Olhemos também para Jesus em Getsêmani. Ele mesmo enfrentou uma noite escura da alma, quando seu suor era como gotas de sangue. Ali disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Essa foi uma oração na seca, na agonia, na luta, mas foi oração. Jesus nos ensinou que mesmo nos momentos mais áridos, o diálogo com o Pai não deve ser interrompido. Querido irmão, não se culpe se sua oração parece vazia. Não pense que sua fé morreu porque não há emoção. A fé mais pura se manifesta quando você ora sem sentir nada, apenas porque confia que Deus continua digno de ser buscado. Essa fidelidade no invisível é a que constrói raízes profundas. Se hoje você está em seca, faça este compromisso. Ore todos os dias, mesmo que seja 5 minutos, usando a estrutura ACPI. Não busque grandes experiências, busque constância. Com o tempo, esse hábito será como cavar até encontrar as águas subterrâneas que sempre estiveram ali. E quando o manancial brotar novamente, você descobrirá que nunca esteve sozinho. Deus guarda um tesouro nesses silêncios. A alma que ora na seca está aprendendo a amar a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que dá. Está amadurecendo sua fé, passando de depender das emoções para depender da verdade da sua palavra. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Hoje o Senhor te diz: continue orando, mesmo que não sinta nada. Beba da água viva que está abaixo da superfície. Eu estou contigo na tua seca e em breve abrirei rios no teu deserto.
E quando isso acontecer, você nunca mais sentirá vazio no seu coração, porque terá descoberto que mesmo em silêncio, ele sempre esteve presente. Número 15. O manancial que nunca se esgota. Quando falamos da água viva que Cristo oferece, chegamos ao ponto mais glorioso. Essa fonte nunca se esgota porque não depende de emoções, circunstâncias ou forças humanas. O manancial não é um recurso limitado, é o próprio Deus, eterno e imutável. Jesus disse à mulher samaritana: "Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna." João 4,14. A sede mais profunda do coração encontra ali sua resposta definitiva. O livro de Apocalipse nos abre uma visão majestosa. Mostrou-me um rio limpo de água da vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Essa imagem é poderosa, porque nos lembra que a água viva não está disponível apenas hoje, mas fluirá por toda a eternidade. A corrente vem do próprio trono, do centro da presença de Deus, e ninguém pode detê-la. Ali não há seca, não há medo de que um dia seque. O oceano de sua graça não tem margens. Essa certeza muda a forma como caminhamos a cada dia. Quando sabemos que nossa fonte é eterna, descansamos. Não precisamos viver angustiados, buscando saciar a sede em poços humanos que sempre terminam vazios. Relações, conquistas, posses ou reconhecimentos nunca poderão preencher o vazio da alma. Só Cristo, o manancial que não cessa, tem o poder de transformar o deserto em jardim. Suas promessas são sim e amém nele, como diz 2 Coríntios 1:20. Isso significa que o que ele disse está garantido, porque depende de sua fidelidade e não de nossas forças. O novo pacto que Cristo selou com seu sangue é eterno. Hebreus 13:20 nos lembra que temos um pacto eterno que assegura que a fonte não se esgotará. Não se trata de uma provisão temporária, mas de uma herança inquebrável. Deus não promete apenas água para hoje, promete água para sempre. E essa certeza nos sustenta mesmo em meio a perdas, provas ou despedidas terrenas. Saber que a vida eterna é um rio aberto nos dá força para atravessar qualquer vale. No âmbito pessoal, todos precisamos lembrar que o convite está sempre vigente. Apocalipse 22:17 nos diz: "Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome da água da vida gratuitamente." Não importa há quanto tempo você está distante, não importa quão vazia sua alma se sinta, o convite continua aberto. A água está correndo e o manancial não fecha as portas para você. A graça de Deus é como uma fonte artesiana. Não precisa ser bombeada, brota por si só, inesgotável, fresca e suficiente para todos. E talvez você diga: "Mas eu falhei demais, será que ainda posso beber?" Amigo, a fonte não depende do seu mérito, depende da fidelidade de Deus. Ele continua dizendo: "Vem." Ou talvez pense: "Já orei tanto e não vejo nada de novo." Lembre-se de que a água corre mesmo quando você não a sente. Há momentos em que as raízes bebem em silêncio, debaixo da terra, preparando-o para o fruto que ainda não vê. O manancial não está seco. Às vezes, só é preciso continuar cavando com perseverança em oração e fé. Esse manancial também nos convida a viver com gratidão e adoração. Contemplar que Deus nunca muda, que sua fidelidade não se interrompe, deve nos levar a entregar tudo a Ele. Como não adorar ao Deus que prometeu ser nossa fonte para sempre? Nossa resposta natural deve ser um ato de entrega renovada. Senhor, descanso em Ti, deixo de correr atrás de cisternas quebradas, bebo do Teu manancial eterno. Essa oração de gratidão é a prática que você pode fazer hoje. Reconhecer que sua segurança não está em si mesmo, mas na fidelidade, aquele que nunca falha. Querido irmão, descanse hoje nessa verdade. Sua vida não depende de recursos que se esgotam, mas de um Deus imutável.
Você pode caminhar com confiança, porque não há temporada em sua vida em que a água deixe de fluir. Quando chegar à eternidade, você beberá do rio limpo de água da vida, e ali não haverá lágrimas, nem dor, nem sede. Enquanto isso, neste peregrinar, você pode declarar com alegria: o Senhor é minha fonte, e nele nunca mais sentirei vazio no meu coração. Hoje Deus te diz: bebe da minha água viva. Meu manancial nunca seca. Eu sou tua fonte no presente e tua herança na eternidade. E com essa segurança, podemos sair ao mundo confiantes, porque o que nos sustenta não é nossa força, mas a fidelidade eterna do Deus que nunca muda. Percorremos um caminho lindo juntos, desde reconhecer essa sede profunda da alma até descobrir a fonte eterna que nunca se esgota. Quero que você se lembre de 3 verdades que podem mudar sua vida para sempre. Primeiro, sua sede não é sua inimiga. É a prova de que você foi criado para algo eterno, para um relacionamento com Deus que transcende tudo o que é temporal. Seu coração não se contenta com menos porque foi feito para mais. Segundo, a água viva de Cristo não apenas sacia sua sede, ela a transforma. Te transforma de lagoa em rio, de receptor em canal de bênção. O que ele faz em você flui naturalmente para outros que também estão sedentos. Terceiro, esse manancial nunca se esgota. Você pode voltar a ele a cada manhã, a cada momento de seca, a cada crise de fé. Ele está ali, fiel, constante, de braços abertos, dizendo: vem a mim. Lembre-se disso. Dentro de você pode fluir um rio que nunca seca. Cristo é essa fonte eterna e seu convite continua aberto. Quem tem sede, venha. Venha como você está. Ele está te esperando.